Olá, meus amigos. Vamos começar hoje uma série muito importante. Nós estamos aqui na Missão do Farol, no núcleo aqui em Teresópolis, né? Nós temos núcleos também na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, temos lá em Madureira, o pessoal de Jacarepaguá. E, enfim, Deus tem nos dado essa oportunidade de podermos estudar, abrir a Palavra de Deus e enfocarmos vários assuntos relativos ao reino de Deus. E eu quero convidar você, a partir de hoje, essa primeira aula, as aulas não serão tão longas assim, mas elas serão sequenciais. E eu quero convidar você a participar com a gente dessa aula e com certeza você vai ser tremendamente abençoado. Eu quero agradecer meu amigo de ministério, um cooperador também do Evangelho, porque esse é o nosso título. Nós somos cooperadores do Evangelho do Reino. E qualquer outro título e função não é tão importante quanto este. Mas louvado seja Deus. Obrigado, Rodolfo Fidelis, amigo, e com certeza as coisas vão dar tudo certo aqui pra gente. Muito bem, a série que nós vamos começar hoje, nós temos outras séries também acontecendo paralelamente. Eu vou falar sobre um assunto que talvez muitas pessoas estejam assim um pouco equivocada, pelo fato de não, muitas vezes, aprofundarem dentro da palavra de Deus. Por isso que eu vou usar muitos textos, eu vou usar mais a Bíblia do que dar a minha opinião, porque a Bíblia fala por ela mesma. Desde que você pegue um texto, junte com outro texto, vê o que Paulo falou, o que Jesus falou, aí fica fácil, a gente não precisa dar a nossa opinião. A minha opinião, eu sempre digo, não importa. Eu quero que a minha opinião sempre seja idêntica àquilo que está escrito na palavra. Então, com essa pequena introdução, o nosso tema durante os próximos, sei lá quantas aulas mais vão acontecer, é o ministério da lei e o ministério da graça, como as pessoas entendem de um modo geral. E uma coisa importante, eu vou falar também sobre o livro de Gálatas, que são poucos capítulos, mas eu vou dissecar esse livro quase que frase por frase e muitas vezes palavra por palavra, porque ali fala realmente sobre o ministério da lei, ministério da graça. Vamos usar Coríntios também. E eu quero colocar uma outra nomenclatura, colocando, por exemplo, o ministério da lei, segundo a própria palavra, Paulo diz que é o ministério da morte, ou ministério da lei. Ele fala sobre também o ministério da condenação. Então, eu quero ampliar um pouco mais para você depois chegar a uma posição. Porque eu sei que tem muitas pessoas que falam, não, isso é da lei, isso não interessa mais para a gente. Aí outros dizem, não, isso aqui é da graça, não tem nada a ver com lei. Eu não quero ir contra absolutamente ninguém, mas eu quero, quem sabe, embasar um pouco mais com o texto da palavra e depois você tira a sua conclusão, o que é lei, o que é graça, o que você faz, o que você não faz, ok? Então, vamos começar agora e falando sobre o ministério da morte, o ministério da lei e em contraposição com o ministério da vida e o ministério do Espírito, é o que diz a palavra de Deus, ok? Então, para começar, nós vamos, se você está ouvindo aí, se você não quiser, eu vou ler todos os textos que eu fizer menção, ok? E você pode ter a sua Bíblia aí, seu lápis e papel, e oportunamente, obviamente nós vamos colocar essa aula no YouTube, vamos colocar no blog da Missão do Farol, enfim, temos várias oportunidades que você pode acessar e será muito bom ter você com a gente durante esse período. Então vamos lá. O primeiro texto que nós vamos usar é um texto muito interessante que abrange o que eu acabei de falar agora. Está em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu a 2 de Coríntios, no capítulo 3, e eu vou ler do versículo 2 até o versículo 11. Preparado? Posso ler então? Vamos lá.
Paulo diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E ele continua dizendo: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Agora ouça isto: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, ou seja, não da lei, seria a mesma frase, mas do Espírito, ou seja, ele está dizendo que nós somos ministros de uma nova aliança. Que aliança é essa? A aliança do Espírito. E ele conclui dizendo aqui no fim deste versículo: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou seja, dá vida. E ele continua como um bom advogado, como um bom homem que conhecia a lei, porque Paulo era um homem realmente preparado e ele era uma pessoa que podia realmente argumentar, falar sobre lei, graça, sobre condenação, sobre juízo. Era um homem, acima de tudo, ungido por Deus para trazer um esclarecimento, que naquela época também havia muita condenação, muita confusão. Então ele conclui dizendo, olha que eu não vou dizer argumento, mas que inspiração de Deus, ele disse: e se o ministério da morte, ou seja, o ministério da lei, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória. Opa, peraí. Quer dizer que o ministério da lei foi revestido de glória, e glória é a presença viva de Deus, a manifestação do Senhor. Então eu já vejo aqui claramente que eu não posso rejeitar o ministério da lei. Eu tenho que entender, eu tenho que fazer algumas aplicações. Mas ele diz, se o ministério da lei, gravado em pedras, foi revestido de glória. E agora ele justifica, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja, ele fazendo comparações. Paulo não está condenando, ele disse, olha, o ministério da lei teve glória. E Moisés, que era, vamos dizer assim, o representante da lei, quando ele se encontrava com o próprio Senhor, o rosto dele era transfigurado, né, era iluminado, e o povo via isso. Embora aquele ministério era desvanecendo, aquela glória ia se apagando aos poucos à medida em que ele saía lá da presença de Deus. Então, ele continua dizendo, vamos continuar aqui na parte final do texto. Porque se o ministério da condenação, ou seja, o ministério da lei, ou o ministério da morte, a gente pode colocar isso, se estes ministérios foram glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, ou ministério da graça. Veja quantas palavras para definir, né? Conclusão final. Porquanto, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito,
já não resplandece diante da atual sobreexcelência de Deus. Foi o ministério de glória, mas se você comparar com o ministério atual, o ministério do Espírito, o ministério da justiça, o ministério da graça, ele diz, o atual é sobreexcelente glória, é muito maior. Que ministério que você quer seguir? O ministério da glória do passado, da lei, da condenação, que teve uma glória relativa, ou o ministério sobre, não é excelente, ele usa a palavra sobre excelente, o ministério do Espírito. Por quê? Se o que desvanecia, terminando lá no final do versículo 11, se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ou seja, o ministério da lei ou da letra, ele acabava aos pouquinhos, desvanecia. Paulo diz que o ministério da justiça e o da graça, ele é permanente. O que você quer? Uma coisa temporária ou uma coisa permanente? Então, este foi um dos textos que a gente colocou e, obviamente, eu preciso de tempo de preparar, né? Eu não vou entrar diretamente, eu vou ler um texto. E como eu sempre faço nas outras aulas, né? A gente tem que entender como Deus pensa, como Deus desenhou a economia dele, tudo na Bíblia, desde antes da fundação do mundo até a glória futura, o reino milenar, a era da igreja, o reino milenar, no passado as alianças, e depois que Jesus voltar, e depois o que vai acontecer no final do milênio, na eternidade futura. Temos de ter uma visão global. Porque eu não posso falar um assunto só. Por exemplo, vou falar sobre a lei e dali eu começo a garimpar alguns versículos e criar uma teoria. Por outro lado, da mesma forma, eu não posso falar sobre o ministério da graça, dizendo que a graça é isso, garimpando outros versículos e falar... Não, eu tenho que ler. A Bíblia fala por si mesma. Está ali, você não precisa acrescentar. Você tem que ter, sim, a revelação de Deus. Por isso que a gente tem que orar. Você tem que abrir o seu coração para poder entender. Não fica com a mente fechada. Não, eu já tenho a minha posição. Eu até respeito se você tem a sua posição, mas me dê uma oportunidade de poder compartilhar com você e abrir um pouco o seu horizonte e quem sabe você vai ser abençoado, pelo menos em alguma coisa. Do contrário, como eu disse, eu respeito a sua posição e também espero que você respeite a minha. Não vai dizer, não, o pastor Júlio lá, aquele cooperador do evangelho está meio furado. Também não tem problema, eu não vou me ofender por causa disso, não. Então vamos lá. Eu sempre digo que existem três coisas importantes, tá? Como, por exemplo, no tabernáculo de Moisés era dividido em três partes, não é verdade? Era o átrio exterior, tinha o santo lugar e o santo dos santos. O próprio universo era dividido em três fases. Antes da fundação do mundo, na eternidade passada, até Adão, era a primeira fase do universo. Depois de Adão até o milênio, que compreende um período curto de mais ou menos 7.000 anos, nós estamos já chegando quase no final. E a terceira parte seria depois do milênio até a eternidade futura, novo céu e nova terra. Deus sempre agiu assim. O número 3 é muito importante na Bíblia. Por outro lado, eu gosto de colocar isso porque fica muito mais fácil para a gente entender. E eu digo isso porque fica fácil de entender também até sobre a lei, sobre a graça, sobre o ministério do Espírito e o ministério da letra. Então, eu procuro embasar ao máximo. Se você quiser seguir assim como eu faço, tudo bem. Então, para introdução do nosso assunto, eu vou mostrar que aos olhos de Deus também existem três povos diferentes. Espera aí, pastor, três povos? Exatamente.
Quais são os 3 povos aos olhos de Deus? O primeiro são os judeus, o povo judeu, certo? E o segundo povo chama-se o povo gentio, os gentios, povo gentílico, que é a mesma coisa. E o terceiro povo é a Igreja de Jesus Cristo. Mas vamos voltar um pouco atrás. Por que que Deus sempre escolhe um povo? Aliás, é interessante você observar que um povo é formado por várias pessoas. Então, desde o passado, Deus sempre quis escolher um povo para que representasse a Deus aqui na terra. Como na era da igreja também. Isso significa uma coisa muito importante. Ninguém pessoalmente é autossuficiente e pode dizer, não, eu sou um representante de Deus, siga o que eu creio, que tal. Não, é a igreja, ou seja, quem se acha, quem se autodenomina uma pessoa completa, que não precisa de igreja, não precisa de um outro irmão e não precisa de um outro ministério, essa pessoa está mais cega do que qualquer outra. Era sempre um povo, e Paulo sempre fala, um corpo junto com o outro, né? Você deve ter 1000 versículos para lembrar aí, estamos juntos e tal. Eu preciso do seu ministério, eu não tenho ministério completo. Eu sou uma parte muito pequena, e você também, mas se a gente juntar o corpo de Cristo, Deus será representado, a igreja vai ser abençoada, os gentios, aqueles que não conhecem a Jesus, quando entrarem na igreja, eles vão ver que existe um amor, uma unanimidade, existe todo mundo falando a mesma coisa e o Espírito de Deus concordando. A festa vai ser grande. Mas quando cada um acha, não, a minha igreja, nós vamos alcançar aqui o evangelho na Zona Sul. Aí vem o outro e diz, não, nós é que vamos ganhar a cidade do Rio ou Teresópolis, seja lá o que for. Isso aqui não é uma condenação a ninguém. É apenas mostrar que Deus tem 3 povos. Primeiro ele escolheu o povo judeu, depois os gentios e tem a igreja de Jesus Cristo. Como eu estava falando, desde o início, o propósito de Deus foi formar um povo inicialmente e a partir desse povo abençoar todas as nações da terra. Não foi isso que ele fez com Israel? Deus tinha que pegar um grupo primeiro, trabalhar em cima dele, né? E nós vamos ver como Deus começou a trabalhar. E a partir dele, quando eles estivessem todos juntos, no caso, o primeiro foi o povo judeu. Em cima desse povo judeu, ele disse, agora saiam e abençoem os outros povos da terra. E olha, isso ainda continua até hoje. Primeiramente, como é que Deus fez? Ele chamou Adão, tá lembrado? Ele pegou Adão, através de Adão e Eva, para formar uma família, um povo, para abençoar o resto mas não deu certo. Não vamos entrar em detalhe agora, eu não quero entrar em todos os detalhes. Mas depois disso, ou seja, toda vez que Deus fazia isso, ele fazia uma aliança. Ele fez uma aliança no jardim do Éden, depois com Adão, que estava lá no jardim, mas Adão quebrou a aliança, né? Como você já sabe. Depois ele fez aliança com Noé, depois fez aliança com Moisés, com Abraão, depois fez aliança com Davi. E todas estas alianças eram tentativas de fazer para formar um grupo, um povo que pudesse expressar e representar Deus na terra e alcançar as outras nações. Deus não queria só, não, é um povo exclusivo e dane-se o resto. Eu sei que Deus não fala dane-se, esse foi da minha parte. Então ele disse, não, trabalho aqui e agora saiam vocês e alcancem todas as nações, todos os tipos de pessoas. Todo grupo, raça, independente das religiões, seja muçulmano, seja africano, seja maometano, seja o que for, budista, Deus quer alcançar. E essa é a função, mas só que Adão não deu certo. Aí ele chamou Noé, né? E ele, tanto com Adão como Noé, se você ler os detalhes, é porque eu não posso ir tanto detalhe, ele diz lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 9,
Ele disse Noé, como ele falou por inferência a mesma coisa com Adão, ele disse sede, fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Né? Ele fez aliança com ele, com a família dele. Resumindo, da descendência de Noé, apareceu um cidadão que a gente conhece na Bíblia chamado Abraão. E o nome dele inicial era Abrão. Quando Deus começou a fazer aliança com ele, a partir desse Abraão, foi formado então o povo natural, tá? Não, nada espiritualmente ainda. O povo de Israel nasceu a partir do patriarca Abraão. O Israel natural, ok? Começou uma nação a partir dele e você pode ver isso em Gênesis capítulo 12. Leia a Bíblia. Eu acho que eu estou falando já para alunos que têm um certo conhecimento já da história. Mas com a formação desse povo especial, o mundo todo ele ficou dividido, né? Do ponto de vista de Deus, então, porque, veja, o povo de Israel, através de Abraão, né? Foi o povo inicialmente escolhido. Com isso, aos olhos de Deus, ficou o povo de Israel escolhido para cá e o resto das outras nações fariam parte do segundo grupo, ou seja, que não faziam parte do povo judeus. E eles eram chamados de o povo gentio, ou seja, quem não era judeu era considerado gentio. Dois grupos. Ou seja, em outras palavras, o povo judeu era o povo que tinha a lei de Deus. Esse era uma coisa que era o determinante. O povo judeu era o povo escolhido porque eles tinham a lei de Deus, certo? Ok. E os outros povos não tinham a lei de Deus. Eles eram completamente separados disso. Por isso Paulo começou a escrever, e eu vou ler daqui a pouco, talvez, cada aula nossa vai ter um tempo limitado. Então, essa introdução é importante, mas amanhã você vai continuar aqui na nossa aula e você vai ver que tem uma sequência e um entendimento. O apóstolo Paulo, então, em Efésios capítulo 2, ele começa esse capítulo falando exatamente sobre isso. Judeus e gentios, tá? E os judeus são quem? São os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão era o patriarca, o primeiro, ele teve um filho chamado Isaac, e a descendência de Isaac veio através do filho de Isaac, que era Jacó, e o povo de Israel, através dos 12 filhos dele, se formou o povo judeu, que são as 12 tribos que estão até hoje aí misturadas no mundo, e é muito interessante. Talvez, se você quiser, a gente pode detalhar em outra época sobre esse assunto, ok? Por outro lado, o povo gentio, como eu falei, são todos os povos que não fazem parte de Abraão, Isaac e Jacó, ok? Não era um povo escolhido. Por último, para terminar, me dá mais uns 5 minutos, Paulo teve que falar primeiro sobre esses dois grupos aqui em Efésios, como eu falei, aliás, ele fala isso em várias cartas. Ele falou primeiro do povo judeu, depois do povo gentio, para então falar sobre o terceiro povo, ou seja, sobre a igreja de Jesus Cristo, e segundo o próprio texto, essa igreja é o novo Israel, é o Israel de Deus. Veja, Deus ele vai, como diz o americano, step by step, passo a passo. Ele escolhe um povo, faz ali, depois o segundo passo tem os povos gentios, e depois daqueles dois ele forma a igreja, e da igreja vai formando e tal. Deus não é assim apressado, não é? Ainda bem que Deus, né, não
desculpa a expressão, hoje na nossa geração, nós somos uma geração fast food, tudo rápido e tal, não precisa ler a Bíblia. Não, nós temos que estudar. Se você realmente é um aluno é uma pessoa que está interessada, você tem que ir a fundo comigo para entender isso e para poder chegar a uma posição. Então, aqui no livro de Efésios, o povo a quem ele dirigiu essa carta eram, guarde isso, eram gentios segundo a carne, que se converteram, ok? Não eram judeus, eram gentios, lembra quem são os gentios? São qualquer pessoa que não pertencia ao povo de Israel, judeu escolhido. Paulo estava escrevendo essa carta para os gentios segundo a carne, mas eles haviam se convertido e aceitado Jesus como Salvador, e a partir dali começou um novo grupo, um novo povo, que é a Igreja de Jesus Cristo, tá? Então, vamos lá, eu acho que tá bom, já estamos em cima da hora, não é isso? Ah, não, ainda tem 10 minutos? Ah, ótimo. Então vamos continuar um pouco mais. Agora, tudo bem. Mas, pastor, me diga o seguinte, como é que é esse povo, a Igreja de Jesus Cristo? Veja só, para você entender sobre esse terceiro grupo, que é a Igreja, você precisa entender mais sobre o povo judeu e sobre os gentios. Você está entendendo? Eu tô indo devagar, mas se você entender isso, você vai entender as próximas 30 aulas. Sei lá, 30, talvez 40 ou 20, não sei. Porque eu quero usar todos os textos possíveis para falar sobre isso. Então, vamos fazer o seguinte, abra comigo aí, Efésios capítulo 2, cadê minha caneta? Não importa. Anota aí, Efésios capítulo 2, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 3. Nós temos aqui o nosso quadro branco, né? Ministério da Lei, Ministério da Graça. E Efésios capítulo 2, tá aqui. Se você quiser anotar, tá? Efésios capítulo 2, versículo 1 e o versículo 3, 1 e 3. Vamos ver o que Paulo diz. Ele está começando a escrever o livro, ele diz assim: Ele, referindo-se a Jesus, vos deu vida. Ele está falando para quem? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Para quem que ele está falando? Para judeu, para gentio? Olha, a Bíblia, às vezes, num texto, ela sempre tem muitos pronomes. Nós, vós, eles e tal. E se você não colocar e não identificar quem somos nós, vós, eles, você não vai entender o texto. Talvez amanhã, não sei, na próxima aula, vai ser na aula de amanhã. Eu vou ler um outro texto que ele fala porque nós, tal, e vós, nós, vós. E você diz, está falando de quem finalmente? Então isso é importante. Ler a Bíblia também é uma questão de português. Não é só de revelação, não. Porque a maioria, Paulo já teve a revelação, ele escreveu e obviamente uma maneira de escrever e a gente precisa entender. Então vamos lá. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí o versículo 3 diz: entre os quais também todos nós... Peraí, mas quem é o vós e o nós? Já vou te falar. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Se você não entender o contexto e não entender sobre judeus e gentios, se você pega isso e diz, isso deve ser para mim só. Nós, Efésios, Paulo escreveu, é lei, então é para a igreja. Não faça isso. Não assassina o texto. Pelo contrário. Ou seja, então vamos lá. Paulo aqui mostra que tanto vós
Ele vos deu vida estando vós quem? Gentios. Ele está dizendo, olha, Jesus deu vida a vocês, gentios, ou seja, não judeus, como a nós. E o nós ali, ele se refere aos judeus, porque Paulo era judeu. Ou seja, assim como Deus deu vida a vocês, gentios, também a nós, judeus, que estávamos mortos por causa do pecado. O pecado matou todo mundo, judeu, gentio, qualquer pessoa, qualquer raça e nação. Então, entenda isso. Se você quiser pegar a sua Bíblia, a gente está lendo esse texto, quando está lá o pronome vós, bota gentios. Depois você vai ler, fica facinho. Como diz o mineiro, facinho, facinho. O nós aqui no contexto são judeus. Mas ele continua dizendo agora, veja, no versículo 4 ao versículo 10, ele fala sobre a graça de Deus, no próprio texto, que eu não vou ler agora, mas já estou referindo. Ele fala que a graça de Deus alcançou a quem? E deu vida a todos nós. Todos quem? Judeus e gentios. Para entender melhor, agora presta atenção nisso, e vai ser uma das últimas coisas que eu vou falar agora. E amanhã eu vou continuar a partir desse ponto. Se você quer entender hoje sobre a graça de Deus, é necessário, é importante, é condição, como diz sine qua non, de você compreender qual é a posição dos judeus e entender a posição dos gentios. Se você não entender isso, você vai dizer, não, a graça de Deus é isso, isso, aquilo. Eu não quero invenção. Eu quero entender a graça, então eu tenho que entender sobre judeus e gentios. Porque o terceiro grupo, que é a Igreja de Jesus Cristo, ela foi formada como? Através da graça de Deus que trouxe vida àquelas pessoas. O primeiro foi escolhido para receber a lei e tal. Os gentios não tinham lei. E a igreja? É o povo que foi escolhido por graça para receber a vida de Deus. Então, eu tenho 2 minutos para dizer uma coisa. Eu não estou pregando doutrina. Eu detesto pregar doutrina. Eu prego o que está escrito na palavra e ensina de cada palavra que você acha que é uma doutrina, eu coloco uma outra palavra, porque essa que é a verdade. É a palavra vida. Então, por isso que eu digo, o ministério da graça é o ministério da vida. Eu já vou te antecipar dizendo uma coisa. A palavra graça aqui é o próprio Jesus, é a vida dele. Não é uma doutrina da graça que tem aspectos e virtudes. Ei! Não. A graça é o próprio Deus que veio, nós fomos salvos por graça, não é assim? Eu sempre ouço pessoas, não, fomos salvos por graça, um favor imerecido. Tira isso. Embora essa seja uma afirmação meio correta, e é verdade que nós fomos salvos, sim, mas essa graça significa que eu fui salvo por uma pessoa, que é Jesus. Ele me salvou sem que eu merecesse. Então tira assim aquela conotação doutrinária, a lei matava e a graça traz salvação. Não, é a vida. Então, eu estou na hora já e amanhã nós vamos entender melhor sobre isso, vamos falar e como eu falei para você, para que serve a lei? Por que Deus a lei deu aos judeus? Então, nós vamos seguir. É sempre assim. Primeiro vamos falar do primeiro povo que foi escolhido, judeu. Depois vamos falar sobre os gentios e depois vamos falar sobre a igreja, ok? Eu espero que você tenha gostado e embora isso seja apenas um início, é apenas vamos dizer assim, uma introdução da introdução, mas que ela é fundamental, importante. Quais são os 3 povos então? São primeiro os judeus, o povo judeus, depois os gentios e depois a igreja de Jesus Cristo. Então, um abraço para você, amanhã a gente conversa. Muito obrigado pela sua atenção e, quem sabe,
Depois você pode até escrever para a gente também, dando a sua opinião, se você quiser fazer algumas perguntas. O nosso e-mail, né, ainda é o meu e-mail pessoal, e depois a gente vai ter no blog da missão, você vai ter informações. Mas, a priori, se você quiser, é juliolimanogheira@gmail.com. Você manda, você pode fazer o coisa, só por favor não me xinga. Eu acho que eu não mereço isso, tá bom? E a gente conversa então, aquele abraço, um beijo, né? E que o Senhor seja glorificado por essa aula, pela sua vida, e que Ele edifique a sua vida, porque isso acontecendo, a igreja será edificada, porque você é parte da igreja, eu sou uma parte também muito pequena da igreja, e tem outro que também, mas juntando todo mundo, nós somos uma igreja gloriosa e temos um ministério glorioso, o ministério do Espírito, que é sobre excelente. Então, até amanhã.